Boa noite a todos. Na noite de hoje nós vamos trabalhar um tema conhecido de vocês, que é falar da vida de Jesus. Quase todos nós já conhecemos esse tema, mas eu quero trazer, justamente pela mensagem inicial, uma visão diferenciada do Cristo. Não apenas o Cristo Consolador, ou o advento do Espírito de verdade, como a gente acabou de ver aí agora, a mensagem que Kardec trouxe para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas gostaríamos também de apresentar aquele Cristo humilde, simples, aquele que veio para servir e não para ser servido, como muitas vezes nós achamos. E nós dizemos, Jesus, hoje nós sabemos, ele é o governador espiritual da Terra. Ele é o ser mais evoluído que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo à humanidade, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 625. Depois vocês podem dar uma olhadinha que vocês vão encontrar isso lá. Então, ele é um ser espiritual de alta estirpe. É responsável pela origem, desde o começo do nosso planeta Terra. Tanto é que João escreve no seu Evangelho, logo no primeiro capítulo, e no princípio era o Verbo. Lembram-se disso? No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele apresenta Jesus como o ser também mais puro, mais perfeito que nós já tivemos aqui na Terra, como Kardec nos diz, guia e modelo. Mas vamos começar na época em que ele estava mais ou menos beirando os 30 anos. Vamos começar daí. Conta-nos, irmão X, naquele belíssimo livro Boa Nova. Quem é que conhece esse livro aqui, Boa Nova? Olha, quem não conhecer, procure conhecer, porque é um livro maravilhoso. São 30 capítulos para que a gente possa estudar as conversas, os diálogos, os colóquios de Jesus com os seus discípulos e com os amigos, com as pessoas, além das orientações que ele deu à coletividade. Porque eu acho que vocês já devem ter percebido que ele dava orientação, em particular, à distância, mais próximo e para a coletividade, a grande coletividade ou para pequenos grupos. Ele sempre esteve em contato com as pessoas de várias maneiras e sempre veio trazer o ensino aos mais necessitados e aos sofridos. Então Jesus beirava mais ou menos o ano 30, é isso que o irmão X nos diz no livro Boa Nova, no capítulo 3, está lá as primeiras pregações. Então ele nos diz que aquele homem, que era totalmente diferente dos que estavam ali naquela época, chegou até Jerusalém. Mas antes disso, ele esteve com o precursor, com João o Batista. Ele esteve com João no deserto, conversaram um período, elaboraram a sua conversa, a programação do que eles iriam executar. Porque João viria primeiro, claro, para trazer a orientação dele, que ele iria trazer para nós, posteriormente. João é o chamado que a gente chama de precursor. Mas João o Batista, depois de um certo período, ele demandou para a cidade de Jericó, deixou João no deserto e ele foi para Jericó. E de Jericó ele passou por Nazaré e depois ele veio para Jerusalém. Passou um período na Galileia distante, como nos diz irmão X. E lá em Jerusalém, ele era como peregrino, ele se estabeleceu no templo, como os peregrinos faziam, sentavam na entrada do templo e ficavam ali para pernoitar, receber alguma ajuda de quem quer que fosse que passasse. E aquele homem, mais ou menos aos 30 anos, imagine vocês, Jesus, aquele ser espiritual de alta estirpe, muito bonito, era um homem lindo, muito simples, uma feição de serenidade enorme, os cabelos até o meio, dos ombros, partido aqui ao meio, via até a moda nazarena, vestia-se a moda nazarena também. E ele estava sentado, observando o movimento do templo, já no final daquele dia, no início dos anos 30.
Mais ou menos isso é o que Humberto de Campos nos diz, Irmão X. Era o início dos anos 30. E ele então, sentado ali, observava a todos, mas ele era diferente dos outros. E um grupo de sacerdotes saiu de dentro do templo. E um dos sacerdotes muito importante, o Hanan, que seria depois o seu juiz, né, implacável, passou por ele e observou aquele homem. Ele é diferente dos outros. E aí, por curiosidade, se aproximou dele. Se aproximou dele e, olhando assim para ele, viu todos os trajes dele como Galileu. E o Galileu tinha fama de briguento, né, de fazer confusão, porque eles lutavam muito contra os romanos e contra o governo da época do próprio Israel. Então ele se aproximou e disse: Galileu, que fazes na cidade? Ele olhou para o sacerdote serenamente, sem dificuldade nenhuma, e disse: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. Ele tomou um susto. Imagine vocês, um galileu ignorante, que não tinha cultura, não tinha conhecimento, dizer que passava por Jerusalém para implantar o reino de Deus. Quem é esse homem? Ele perguntou a si mesmo e disse: reino de Deus? E o que tu imaginas que seja isso? Ele respondeu, né, calmamente: ensinar o amor divino no coração das criaturas. Implantar o amor de Deus no coração das criaturas. Ele assustou-se mais ainda e voltou a questionar: e como que tu pensas que vai realizar tamanha empresa, tamanho empreendimento? Contas com um príncipe? Quem são os teus companheiros? Quem são os teus seguidores? Com quem tu contas para realizar esse empreendimento? Os meus seguidores virão de todas as partes da terra. Quando ele respondeu isso, o sacerdote deu aquele sorriso um pouco sarcástico e disse assim: é verdade, os tolos, os idiotas estão em todas as partes. E naturalmente deve ser esse material que você vai utilizar. Mas imagine como você vai conseguir construir uma estátua usando fragmentos de lama. Olha a conversa do sacerdote. Ele olhou para o sacerdote com seriedade. E aí respondeu a ele: sacerdote, nenhum mármore é mais puro do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. O sacerdote tomou um choque, porque ele estabeleceu ali naquela hora 2 pontos importantíssimos do material que ele iria trabalhar para implantar o reino de Deus no coração das criaturas: sentimento e boa vontade. Gente, aí já tem um ensino para a gente fantástico, para que a gente possa absorver os ensinamentos que ele trouxe para a gente. Nós precisamos abrir o nosso coração com sentimento e boa vontade. A resposta dele foi muito inteligente e o sacerdote tomou um choque profundo. E aí, preocupado, perguntou a ele: tem ciências das leis da corte provincial e das leis do templo? Olha que maravilha! Ele apelou para a lei, só que a lei humana. Apelou para a lei humana, a lei da corte provincial do Herodes, né? E a lei dos templos, do templo. Você tem ciência dessas leis? Ele respondeu então com toda a tranquilidade, o olhar translúcido, olhando para ele: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse homem deve ter alguém que está sustentando ele. Ele deve ter algum príncipe, alguém que está sustentando financeiramente e com poder para ajudar ele. Né? E aí ele volta de novo a interrogá-lo, né? E ele disse: conheço o amor. Aí ele pergunta: você conhece Roma ou Atenas? Porque então ele era um homem culto, conhecia a cultura da época, que era Roma ou Atenas. Conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Conheço o amor e a verdade.
que era o que ele vivia. Conheces as leis provinciais e as leis do templo? Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele desistiu então. Olhou para aquele homem como olhava para alguém insignificante, que não valia a pena, deu aquele sorriso sarcástico de depreciação e atravessou a rua para demandar a Torre Antônia, que era um presídio que estava logo próximo do templo. E Jesus ficou tranquilamente sentado à porta do templo ainda há algum tempo, pernoitou ali, e conta nos irmãos X que no outro dia pela manhã, ele, logo nas primeiras horas da manhã, ele levantou-se dali daquele local e seguiu para a sua Galileia. Foi visitar, né, os seus amigos, para que ele pudesse começar a juntar os amigos, como ele chamava naquela época, do início, para começar o início da sua implantação do reino de Deus no coração das criaturas. E ele demanda Cafarnaum. E lá ele encontra os pescadores na praia. Olha aqui uma foto belíssima que a gente pode lembrar. Ele encontra os pescadores e lá com eles ele chama-os e pergunta: o que fazes? Pesco, Senhor. Pescamos. Vocês querem pescar os homens, né? Pescar os seres, as almas para Deus? E Pedro, na inocência, aquele jeito amoroso e humano, parecido com as pessoas da terra, chegou assim: sim, Senhor, nós o seguiremos. Mas aqui, o Senhor quer implantar um reino, mas aqui é tão pequeno, diz André, o irmão de Pedro. Aqui é tão pequeno, nós temos pouca gente aqui. Mas aí Pedro diz: não, mas nós temos várias províncias, se nós juntarmos todas elas, dará um grande reino. Nós te seguiremos, Senhor. É a palavra de irmão X. E a partir daí eles começam a trabalhar juntos, se juntam os dois irmãos, os irmãos do Boanerges, né, o Tiago e o João, se juntam com eles, e já juntos os 5 já demandam para a coletoria de Cafarnaum e vão encontrar Levi. Levi era coletor de impostos, ele estava trabalhando. Que fazes, Levi? Coleta os impostos devido a Herodes. Vem comigo. Vem coletar os bens dos céus para distribuir com os homens. E Levi, meus amigos, responde segundo o meu irmão X, levanta-se e diz: Senhor, estou pronto. Estou pronto. E levanta-se e já segue com eles, para que juntos possam, naquele mesmo dia, à tardinha, fazer a primeira pregação do Evangelho do Reino junto aos aflitos, necessitados, pessoas idosas, crianças puxando a saia das mães, aleijados, paralíticos de todo tipo, cegos e alguns escondidos à distância, leprosos, com medo de chegar perto. E ele começa a falar do reino de Deus como o grande servidor. E entre as coisas que ele diz essa frase que está em Lucas. Nós pesquisamos muito Lucas dessa vez para trazer para vocês, porque Lucas, ele não conheceu Jesus. Não sei se vocês já estudaram isso. Ele não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele conversou com Paulo, que trouxe para ele as orientações que tinha, e conversou e entrevistou com Maria de Nazaré. Ele entrevistou Maria de Nazaré. Então, tudo que está escrito no Evangelho de Lucas foi também a orientação trazida de Maria. Tanto que vocês encontram muita coisa na boda de Caná, que é diferente em Lucas dos outros, do nascimento, que é diferente, do crescimento do menino, que é diferente, porque foi o que Maria disse para ele. É bem interessante a gente colocar isso aí. Então, Lucas anota no seu capítulo 22, versículo 27, que ele afirmou: eu estou entre vós como quem serve. Não para determinar, para trazer ordens, mas como quem serve. E o Espírito Luminoso de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, analisando essa palavra de Jesus neste livro bendito, que eu também aconselho a vocês,
segue-me, que é a palavra de Jesus solicitando que a gente o siga. Ele diz a gente assim, sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe. Não é como quem impõe. Nem como quem determina. Nem como quem governa. Nem como quem manda. E ele tinha todas essas possibilidades. Não é como quem determina, governa ou manda. Caminhou na terra a afeição do servidor, servindo a todos. Legou-nos dessa forma o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas, no sentimento, no íntimo das criaturas. Então você pode até analisar, raciocinar, mas se você não sentir, você não vibra. Você fica só aqui, ó, no cérebro. Para você vibrar, você tem que sentir na sua alma. Quando você fizer a sua oração, que você disser, Senhor da vida, dá-nos o seu amparo, você vibra. Você mexe com os fluidos que estão ao seu redor. Você mexe com os fluidos que estão ao redor de alguém que você quer vibrar, quer interceder por aquela pessoa. Você está mexendo com o ambiente. É isso que Jesus quer da gente, sentimento e vontade. E a vontade é uma grande gerente que gerencia a nossa vida. Controla o nosso desejo, controla a nossa inteligência, controla a nossa capacidade de compreensão, de vivência. É a nossa grande gerente, é a vontade. E nos diz o Espírito Emmanuel que a gente só controla isso tudo aí, através de uma palavrazinha simples que a gente chama de disciplina. Se você não tiver disciplina para viver aquilo, tem dificuldade de continuar. O mestre, então, tomou o próprio coração, o seu próprio amor como a cátedra. Por isso que ele não utilizou-se de nenhum título que alguém desse para ele. Ele só se utilizou de um que está em João, no capítulo 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Foi o único título que ele aceitou. E lá em João, se vocês pesquisarem o Evangelho de João, vocês vão encontrar 7 afirmativas de Jesus. Eu sou. É fantástico. Vocês vão encontrar no Evangelho de João, desde o capítulo 6, mais ou menos, até o 15, nós vamos encontrar 7 afirmativas. O que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, tem 7, eu não vou dizer tudo aqui para deixar vocês com curiosidade de ir lá no Evangelho de João pesquisar. Ele foi mestre, usou o coração como cátedra. Ele foi o enviado celestial, que não se deteve num trono terrestre. Ele não esteve num trono terrestre. Ele aproximou-se da multidão para auxiliá-la. Quem fosse necessitado e sofrido, ele estaria ali. Ele é o fundador da Boa Nova, ele é a Boa Nova, ele é o Evangelho. Toda a sua vivência é para isso. Não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estruturadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos, com os próprios atos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. O próprio sacrifício, porque ele migrou da manjedoura à cruz, vivenciando o amor, confiando em Deus, eu e o Pai somos um, e vivenciando tudo isso para que a humanidade pudesse tomá-lo como modelo e não apenas como guia, porque guia a gente gosta de guia, não é? Se tiver guia a gente vai atrás, sai correndo, é aquele multidão e a gente atrás. Mas não só como guia, mas especificamente como modelo. E o modelo, o que é que você faz com o modelo? Você imita, faz igual.
É exatamente isso que ele queria e que a doutrina espírita propõe para a gente. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendemos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem. Renovação, reconstituição, reforma, recomeço pelo bem. Fazendo o bem, pensando no bem, vibrando no bem, desejando o bem. E modificar nós mesmos para a vitória do bem. Modificar, transformar, reformar para o bem. Elevando pessoas e melhorando situações. Então, na verdade, ele veio para servir sempre, como quem sabe fazer. É o melhor processo de aconselhar. Quem vem fazer é o melhor processo de aconselhar. Estas são as palavras do Espírito Emmanuel. Todo esse livro é escrito por Emmanuel. E eu tirei várias palavras dele aqui, de várias mensagens. Não vou todas exatamente igual, porque não dá para a gente ver tudo. Mas pelo menos uns pontos, enquanto o nosso tempo der, eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa refletir na noite de hoje. Lucas também disse no capítulo 2, no versículo 32, que ele era a luz que veio para alumiar as nações. Olha que maravilha. É a luz que veio para iluminar, alumiar as nações. Então, pensando no Natal, nos diz Emmanuel, renovando-se na terra a ideia do Natal, da vinda de Jesus, que a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém é mais tão inocente a ponto de achar isso aí. E nem deixou de estudar história, porque quem estudou história, geografia, conhece que Jesus não nasceu realmente no dia 25 de dezembro. Porque a gente sabe que 25 de dezembro, nessa região onde ele nasceu, é muito frio, muita neve. Os pastores não estavam do lado de fora. Os animais não estavam do lado de fora. Ele não estaria numa estrebaria aberta para entrar pessoas lá para olhar. Se ele foi visto nesse local, se a estrela foi vista mostrando o local, e se ele estava junto dos animais e dos pastores, é porque era uma época de calor. E essa época possivelmente tenha sido entre fim de março, abril, começo de maio. Porque depois é gelo, 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 com neve, todo mundo sabe disso. Mas a gente sabe também que no início no primeiro século, do segundo século do cristianismo em diante, houve muitas deturpações, e entre elas a mudança da data do nascimento de Jesus. Que isso foi feito no Concílio de Nicéia, no ano de 325. Quem quiser estudar a história do cristianismo, está acontecendo online, no YouTube, vão ser 20 lives. Já estamos na 14, com o professor Elahá e o professor do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dele agora, um estudioso de história. Rafael é quem está fazendo com Elahá a história do cristianismo. E eles mostram para a gente claramente que no século no 325, no quarto século, houve uma mudança com o Concílio de Nicéia, não somente da data do nascimento de Jesus, para apoiar a ideia daquela festejo romano que acontecia justamente na época do solstício do inverno, com a festa da quantidade de alimentos, entendeu, que tinha, das distribuições com o público, e associando uma coisa com a outra, fizeram nessa data, 25 de dezembro. Mas está ótimo, a data que a gente escolher, ele não vai se incomodar, contanto que a gente pense no bem, deseje o bem, vibre no bem e faça o bem, e o relembre. Acho maravilhoso. Veja que beleza está a Terra, todo mundo se preocupando. Até as guerras param de acontecer briga nessa hora. Todo mundo dá aquela paz, né? É a paz do nascimento de Jesus e da entrada de ano. Que maravilha. Bom que se fosse assim todo ano. Então, nos diz irmão X. Irmão X não, aqui foi Emmanuel. Pensando no Natal, diz Lucas que o Cristo é a luz para iluminar as nações. Como foi que ele chegou? Ele chegou sem impor normas ao pensamento religioso.
Ele não ditou. E o que eu estou dizendo é o certo. A partir de agora, vocês vão deixar tudo que aprenderem e vai fazer o que eu faço. Ele não disse isso. Não chegou impondo normas ao pensamento religioso. Não interpelou os governantes sobre os processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens, os maiores filósofos. Não concorreu com os cientistas na demonstração dos aspectos transitórios da vida. Ele trabalhou o Espírito eterno. Ele fez luz no Espírito eterno. Essa foi a sua tarefa no coração das criaturas. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, ele veio para os povos do mundo para iluminar a todos, não marcou sua presença com expressões coletivas de poder, qual o exército ou qual sacerdócio, armamentos e tribunais. Ele trouxe claridade para todos, projetando essa luz de si mesmo. Ele veio revelar a grandeza do serviço à coletividade, por intermédio da consagração pessoal ao bem íntimo, ao desenvolvimento íntimo das criaturas. Foi isso que ele veio fazer entre nós, sem buscar as autoridades. Quando o nosso amigo chegou para ele e disse a ele: tu és rei, lembra? Tu és rei, Pilatos. Ele disse: tu dizes. Eu não sou rei, porque se eu fosse o rei deste mundo, os meus súditos estariam aqui, demandando em meu nome. Tu dizes. Ele não disse que era rei, mas Pilatos fazia tudo para que ele pudesse se desfazer daquilo ali, porque ele sabia que ele não era culpado, mas não teve coragem de enfrentar os sacerdotes, nem o povo judeu naquela época. E aí ele fez aquilo que todo mundo muitas vezes faz: lavou as mãos. Lavou as mãos e ele disse com clareza: este homem não é culpado. Ele não é culpado. E ele fez tudo para livrar Jesus. Tanto que ele disse: vamos escolher. Pegou o pior criminoso que tinha e botou lá. Vamos escolher entre eles e esse aqui. E aí o que foi que aconteceu? Eles escolheram a massa presente, comandado por alguns sacerdotes que estavam no meio, né? Não os sacerdotes, mas a massa, pago para gritar, começou a gritar: Barrabás, 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 Barrabás. E todo mundo preferiu Barrabás ao invés de Jesus. Ele disse: este homem não tem culpa nenhuma, mas já que vocês querem, lavou as mãos, não teve coragem de enfrentar. Mas tem uma carta belíssima que ele, com a presença do senador Públio Lentulus, ele faz, descrevendo quem era Jesus, como ele se posicionou e como foi que ele falou, o que ele falou para a humanidade. E isso está escrito, está em Roma, essa carta, ela existe. Eu tenho até uma cópia na minha casa, já trouxe aqui uma vez eu trouxe essa cópia para aqui, por isso que não trouxe mais dessa vez, dessa carta que ele manda para o rei, né, o grande direcionador de Roma. Mas vamos aqui a outra coisa que eu trouxe para vocês. Quando Jesus nasceu na manjedoura e foi colocado na manjedoura, eu não vou questionar o seu nascimento, né? Não vou colocar isso aqui, porque nós temos várias discussões sobre isso. Vou só colocar conforme Lucas também no capítulo 2, versículo 14, também ditado por Maria a ele, quando ele nasceu, que os anjos apareceram, seres espirituais elevados, e gritaram na hora, bem alto, para todos ouvirem. Estão lembrados? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com as criaturas. Isso é o que está escrito em Lucas, viu? Que às vezes a gente altera, a gente bota paz na terra e boa vontade, com as criaturas de boa vontade. Paz na terra para as criaturas de boa vontade. A gente bota os outros para fora, né? O que não for bom, o que não tiver, não tem redenção.
modificou. Mas a palavra certa é essa: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com as criaturas, todas as criaturas, sem exceção. Até aquele que errar mais, porque ele tem direito à renovação, ele tem direito a recomeçar, ele tem direito a modificar. Todos podem ser modificados. Então, nos diz o Espírito Emmanuel que o cântico das legiões angélicas traz para a gente um programa de Deus. Está, na verdade, essas três propostas é uma expressão de uma programação divina para nós, da vida de Jesus. Esse louvor celeste sintetiza em três enunciados a plataforma do que Jesus vinha fazer. Do cristianismo inteiro está estabelecido ali, naquele momento. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo da nossa consagração ao Senhor Supremo, a Deus nosso Pai, de todo o coração, com toda a nossa alma, conforme está em Deuteronômio, capítulo 6, conforme está lá, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, todo o teu amor, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse primeiro enunciado, glória a Deus nas alturas, é o imperativo da nossa consagração a esse Senhor Supremo. Paz na terra traduz a fraternidade que a gente precisa incentivar, desenvolver. Então, Jesus vem trabalhar isso, compete incentivar no plano de cada dia da gente, no plano de todas as criaturas, em todos os dias. E boa vontade para com os homens, definindo a nossa obrigação de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Então, era uma programação divina que se expressava naquele momento para a humanidade. Amar a Deus acima de todas as coisas, desenvolver a paz para que a fraternidade se implantasse e a boa vontade para que o serviço do bem, da caridade se estabelecesse entre as criaturas. Isso vem o Espírito Emmanuel traduzir para a gente. Então, hoje, quando a gente relembra o Natal, a gente precisa entender que esse Natal exprime renovação de alma, renovação do mundo. Em que bases? Nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Amor, solidariedade e trabalho. Sem trabalho a gente não consegue. É sofrido, é doloroso, mas é necessário. Precisa a gente trabalhar e trabalhar-se. Então, isso vem, cada ano que a gente comemora o nascimento de Jesus, é para que a gente recorde que a gente precisa viver nessas bases de amor, solidariedade e trabalho. Antes não era assim. Antes na Terra, o que era que existia? Exércitos, armadilhas, flagelos, punhais, chuva de lodo, lama, conquistas sanguinolentas. Até hoje ainda existe. Para quem não conhece Jesus e para quem não vive Jesus. Agora, a partir da presença dele, a partir da absorção dos seus ensinos, é um coração não armado de armas, mas de amor. Esse coração vai estar armado de amor, aberto à compreensão para todas as dores, todo tipo de dor, psicológica, espiritual, física, fome, e seguir ao encontro das almas. Quem conhece Jesus, que tem o coração armado pelo amor, não amaldiçoa ninguém, não condena ninguém, não fere ninguém, fortalece as boas obras, ensina, faz a sua parte e passa. Faz a sua contribuição, aonde quer que esteja, e passa.
Auxilia e segue adiante. Porque ninguém é obrigado a ficar o tempo todo junto, a vida toda. Auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem se esquecer de consagrar. Isso que Jesus fez, consolava os aflitos, mas não esqueceu de participar da festa das bodas de Caná, que é a festa de união do material com o espiritual. É o casamento, né, do ser espiritual com Deus. As bodas de Caná representam isso. Ele reconforta-se com seus discípulos que o seguiam no jardim doméstico, mas não desampara a multidão em praça pública. Vai adiante, ajuda os da praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, mas não desprezou Madalena, que estava transviada. Partilhou do pão singelo dos pescadores, mas não desprezou o banquete dos publicanos, apesar de ter sido condenado por isso. Mas ele não desprezou. Curou Bartimeu, o cego. Lembra-se de Bartimeu que ele curou? O cego esquecido, que ninguém dava atenção. Ele fez aquela... cuspiu, né, como conta a história, né, usou da sua saliva, do seu fluido espiritual, com o bolo de terra, dos fluidos materiais, juntou as duas coisas, colocou nos olhos de Bartimeu e disse: que vedes? Se lembra da resposta dele? Vejo árvores que andam. Ele que não enxergava nada, era cego completamente, de tudo ele começou a enxergar os seres humanos. Vejo árvores que andam. Porque nós, quando estamos muito ligados à vida material, somos presos à terra, como árvores. Mas já começamos a crescer com a copa para o alto, porque nós somos também espíritos encarnados. A primeira fase. Então Jesus faz de novo aquela substância, junta as duas substâncias, espiritual e material, e coloca nos olhos dele. E ele volta: se que vedes agora? Vejo os seres. Ele passou a enxergar realmente como era o que é necessário para a gente quando abre os olhos do Espírito, o que a gente enxerga. Então Bartimeu, ele que era o cego esquecido, ele curou. Mas ele também não esqueceu de Zaqueu. Zaqueu, que era considerado rico, o enganado, o desprezado pela sociedade, o pequeno em conhecimento e em ser espiritual, mas que ultrapassou tudo aquilo, pulou, subiu o sicômoro da vida, subiu sobre si mesmo, e Jesus olhou para cima e avistou ele e disse: desce depressa, Zaqueu, porque me convém hoje hospedar-me em tua casa. Jesus estava dizendo a ele: você cumpriu sua tarefa e agora eu vou chegar junto, eu estarei com você. E ele era considerado um homem público negativo, porque ele tirava também os impostos do povo, cobrava para dar a Herodes e ao povo romano. Mas ele não esqueceu. Estima a nobreza dos amigos mais queridos, como ele gostava de Lázaro, Marta, Maria, está lembrado de Marta e Maria, as duas irmãs, e Lázaro, mas contudo não desdenha a cruz entre dois ladrões. Morre na cruz entre dois ladrões. Cristo é a presença de Deus na terra. E nós, quando seguimos Jesus, somos a presença de Cristo dentro, junto aos outros, junto aos companheiros, nosso dia a dia. Então é mais ou menos isso que o Espírito Emmanuel está trazendo para a gente, que Jesus representa Deus, e quando a gente consegue entender, e mesmo um pouquinho só que a gente viva, caindo, levantando, carregando as dificuldades que a gente tem, porque todo mundo tem dificuldade. Eu estou falando aqui para vocês corajosa, porque eu vou tomar prova por aí, porque eu estou falando do que eu não faço ainda realmente, mas estou querendo fazer, estou me esforçando. Então, todo mundo aqui está na mesma condição. Estamos lutando por isso. Por isso, se a gente já pode ouvir uma mensagem desta noite inesquecível do nascimento de Jesus, recorde que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. É isso que a gente precisa fazer. É o nosso dever de sempre. E já nos caminhando já para o final da nossa conversa, Jesus não fez nenhuma condenação a pecadores. Ele não fez nenhuma condenação.
aos pecadores, não condenou Madalena, não condenou os homens que tomavam os impostos, não condenou Levi. Lembra-se, tem um capítulo belíssimo de Boa Nova de Levi, quando Levi não entende as pessoas que chegam na casa dele, um aleijado, um cego, um desprezado pela família, e o outro que era um suspeita de lepra, que estava sendo abandonado, né? E Levi diz, mas vocês são doentes, velhos, o que é que vocês vão fazer pelo reino de Deus? O reino de Deus precisa de gente jovem, forte, capaz e inteligente. Jesus, então, chega na hora, logo depois, e diz a ele, no entanto, Levi, o Senhor precisa de todos para o desenvolvimento do seu amor. E fala das bem-aventuranças. Logo mais à tardinha, ele faz o sermão do monte e faz uma verdadeira, um resumo dos caminhos que a gente pode tomar para melhorar. São as 9 bem-aventuranças. Aquela escada de entendimento, começando por aqueles que são humildes, até o que já serve em nome de Jesus, que serve por Jesus. São 9, é uma escada. Cada degrau representa um crescimento espiritual. E Levi, ouvindo as palavras de Jesus, chora e entende que aqueles amigos, eles podiam dar alguma coisa ao reino de Deus. E aí procura-os na multidão e os abraça. Abraça cada um deles, Lisandro, Pafos, Áquila, que ele tinha botado para fora da casa dele. Não, o evangelho não precisa de vocês não, vocês são velhos, doentes, necessitados, desprezados pela família. Procurou-os, abraçou-os e os convidou para ir de novo à sua residência naquela noite. E Jesus viu ele fazer isso, olhou para ele e viu. E aí chega perto dele e diz assim, Levi, bem-aventurado também é aquele que ouve e compreende a mensagem do reino de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Está lá em Boa Nova, viu? Vocês vão estudar isso aí quando ler Boa Nova. Vocês vão amar esse livro. Então ele não desprezou nenhum, não teve hostilidade para com o fariseu orgulhoso. Não fez nada contra os gentios inconscientes. Derramava-se o tesouro divino pelas suas mãos, pelas mãos de Jesus, a serviço de todos pela boa vontade. Aquela justiça que existia na terra, de olho por olho, dente por dente, encontra, enfim, o amor sublime de renúncia na cruz. Gente, isso aqui é muito lindo. A justiça da terra, do olho por olho, dente por dente, encontra o amor de frente, pregado na cruz, olhando para toda a humanidade e diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Diz que ele recordou um a um dos seus discípulos naquela hora, nos diz o Espírito Amélia Rodrigues, no seu livro Primícias do Reino. Recordou-os um a um. E quando ele lembrou de Pedro, as lágrimas escorrendo, ele disse, Pedro é como uma oliveira nascente. Era Simão, não é? Como uma oliveira nascente. Hoje ele ainda é uma pequena planta, frágil, que se quebra facilmente, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas logo mais ele será uma grande árvore, com um tronco forte, aonde muitos haverão de se abrigar. Olha que beleza, gente. A gente precisa conhecer essas coisas para que a gente possa entender melhor a mensagem de amor de Jesus. O algoz passou a ser digno de piedade. O inimigo não era mais o inimigo, com o encontro do amor com a justiça, de olho por olho e dente por dente. O inimigo é um irmão transviado. O criminoso passará a condição de doente, que haverá de um dia modificar-se e viver uma vida diferente. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha à cruz sanguinolenta. Irmão, nos diz o Espírito amoroso de Emmanuel, hoje que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Não importa se outros não querem amar. Não importa que alguém é duro, cabeça fechada, que não tenha. Ame você. Você ame os seus amigos, os animais, os seus familiares, as pessoas, quem você encontrar.
Porque Natal quer dizer boa nova, boa vontade. É vontade, esforço. Então, estendamos assim a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os resplendores de um novo dia. E recordemos, para encerrar as nossas palavras finais: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora tem uma condição, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do amor, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha a condição. Sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É muito melhor você caminhar comigo do que caminhar solto na terra, tão difícil de viver, sem esse jugo e sem esse fardo do amor, da vivência do amor. E os espíritos amigos nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mesma mensagem que a nossa irmã leu aqui anteriormente. No finalzinho da mensagem tem assim uma mensagem a nós que estamos diante do Espiritismo, diante da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todos os erros que você possa perceber que foram feitos do cristianismo, que muita gente diz, né? Isso está errado, foi feito pelos homens. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, pois, vencedores da impiedade. Gente, a gente passaria a noite toda aqui falando de Jesus, e eu contando para vocês o que eu já li nos evangelhos, e o que eu vibro nessa faixa. Não esqueça de estudar Boa Nova, Segue-me e o Evangelho de João. Nas 7 eu sou. E aí a gente vai encontrar quem é Jesus realmente. Muita paz, muita luz e muito amor em seus corações, em nossas vidas. E um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo. Faça aquela lista bem grande das coisas que você vai fazer e faça. Muita luz.